Daqui a pouquinho vamos dar uma dica de amor para você. Fique com a gente aqui no programa, você vai aprender como uma pequena mudança pode gerar uma enorme diferença no seu relacionamento e até mesmo resgatá-lo do fim, do divórcio, da separação. Fique ligado para a dica de amor de hoje. Cristiane, vamos falar primeiro sobre este casal que a gente vai assistir agora, a história, o Leandro e a Cibele, que os dois eram pessoas quebradas antes de se conhecerem. O Leandro viciado em pornografia desde os 13 anos de idade. Uma pessoa, quando ela está mal, ela jamais vai conseguir estar bem dentro de um relacionamento. E às vezes a pessoa está mal e ela pensa que o relacionamento vai consertá-la. E elas querem resolver esse problema delas com um relacionamento. Elas querem que uma pessoa venha resolver a sua depressão, a sua tristeza, o seu vício, a sua carência. Veja só. Eu cheguei com um casamento destruído. Muita traição por minha parte. Eu, desde a adolescência, eu era viciado em pornografia. Você já era viciado em pornografia desde os 13 anos? Desde os 13 anos. Aí casou? Aí eu casei, achando que esse problema seria solucionado, E quando eu comecei a ter problema no casamento, eu pulei de cabeça na pornografia para poder satisfazer uma vontade minha, que eu só pensava em mim. Eu comecei a me relacionar com mulheres, muitas mulheres casadas, todas elas. Então, assim, eu acabei com o meu casamento, acabei com o casamento de outras pessoas e foi assim, dessa forma que eu cheguei. Bom, nós nos conhecemos na época de escola, mas eu cheguei aqui na palestra completamente apoiada num relacionamento. Eu coloquei minha expectativa de ser feliz, a expectativa de que ele me completasse, toda nele. Eu via reflexos, eu via indícios de que o casamento, que esse relacionamento não iria me respeitar, não iria durar por muito tempo. Porque eu já era agredida fisicamente, psicologicamente, desde o namoro. Então a gente acha que com o casamento, ou tudo vai mudar, ou que não, ele vai me ver agora como a pessoa mais importante da vida dele, então ele não vai mais me tratar assim. Então eu cheguei aqui sem expectativa, mesmo casada, porque eu também cheguei casada. Mesmo casada, eu cheguei sem expectativa. Então eu ouvia, mas não conseguia colocar em prática o que eu ouvia. E eu também perdi o meu casamento, acabou, perdi meu chão nisso também. Acabou porque você decidiu terminar ou a outra pessoa decidiu terminar? A outra pessoa decidiu. Eu estava condicionando a mudança toda nele. Então eu falava assim, não, eu faço tudo certo, eu frequento a palestra. Então eu sei que quem precisa mudar é ele. Ele que me agride, não sou eu. Mas na verdade não era bem assim. Porque no fundo eu fazia as minhas vontades. Ou eu provocava de alguma forma, ou eu não praticava tudo que a gente era ensinado aqui. Aí que eu priorizei completamente o meu interior, a minha mudança. Olhar para dentro de mim, ver o que eu precisava melhorar como pessoa, como mulher, como uma futura esposa. Embora eu não estivesse mais preocupada com relacionamento. E nós estudamos juntos há 11 anos atrás. Então, depois dessa cura, tanto a minha quanto a dele, foi aí que a gente se reencontrou. E aí nós começamos a conversar e começamos um relacionamento. Na realidade, quando o meu casamento chegou ao fim, até pela questão da traição, foi descoberto por ela, através de fotos, através de aplicativos. E a situação ficou muito ruim, porque ali eu vi a cara de decepção dela, dos familiares dela, dos meus pais. Quer dizer, ali a ficha caiu. Eu falei, poxa, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque fora o vício da pornografia, fora eu estar traindo a minha esposa, eu era assim um mentiroso incondicional, eu mentia o tempo inteiro. E muitas vezes eu não sabia quando eu estava falando a verdade, porque aquilo já tinha virado um vício, eu não conseguia enxergar a dimensão daquilo, do que aquilo iria levar. E aí eu já frequentava também as palestras e eu falei, eu tenho que mudar. Então eu tomei uma decisão, falei, eu preciso mudar e eu tenho que mudar. Eu comecei a vir, eu comecei a colocar em prática, eu comecei a me afastar de tudo aquilo que me remetia à sexualidade e comecei a colocar em prática aquilo que eu ouvia. Então eu não vim buscar pelo meu casamento, eu falei, eu preciso mudar, porque não adianta eu buscar pelo meu casamento, ela voltar e eu não mudei. E eu entendi que
eu precisava mudar, porque eu era o problema. E é muito difícil, eu tenho 35 anos, e é muito difícil você se olhar no espelho e falar, poxa, não foi fraqueza. Porque a traição, ela não é fraqueza, ela é falta de caráter. E aí eu percebi que eu não tinha isso, eu não tinha esse caráter. E aí eu falei, poxa, eu tenho um problemão, e eu quero mudar isso, eu preciso mudar isso. E quando eu fui me libertando daquelas coisas, daqueles pensamentos, daquelas vontades, eu estava bem sozinho, então eu vir as palestras já não era tão difícil, eu estava sozinho, mas eu estava feliz, muito feliz. Eu falei, poxa, peraí, parece ser estranho, né? Porque a gente acha que vai estar feliz por ter uma pessoa do lado. E eu falei, poxa, eu não tenho ninguém do lado, eu estou sozinho no apartamento, mas eu saía da palestra, ia para casa sozinho, chegava em casa, lia alguma coisa e eu estava feliz. Eu falei, caramba, não tem ninguém aqui. E eu vivi 5 anos num casamento que eu nunca tinha vivido aquilo. Quer dizer, eu falei, poxa, eu estou bem, mas eu ainda não queria um relacionamento. Foi aí que ela entrou na minha vida, né? Parece loucura, mas é impressionante a certeza que veio dentro de mim. Mas você está livre hoje? Livre de tudo, de tudo. Pornografia, tudo aquilo que me atrapalhava. No outro relacionamento, hoje a gente tem 4 meses de casado, e assim, hoje ela realmente é uma companheira, ou seja, tudo que a gente vai fazer, a gente está junto sempre. Você viu que o Leandro e a Cibele só conseguiram ser felizes no amor quando eles, individualmente, se trataram e ficaram bem. O Leandro se livrou do seu vício da pornografia, a Cibele do seu trauma do relacionamento anterior. Então, hoje, os dois podem estar bem. E é importante, Cristiane e amigo em casa, você entender, preste bastante atenção. Seja você uma pessoa solteira ou esteja em um relacionamento com problemas, preste atenção. Você nunca, jamais conseguirá ser feliz com qualquer outra pessoa enquanto você for uma pessoa quebrada, incompleta, uma pessoa que tem problemas pessoais, problemas internos mal resolvidos. Você nunca conseguirá fazer uma pessoa feliz e ninguém conseguirá fazer você feliz. É importante você aprender esta lição, porque talvez você está dando murro em ponta de faca. Você pula de relacionamento em relacionamento, pensando que o problema é a pessoa que você estava se relacionando. Você vive culpando o seu marido, sua esposa, o outro pelos problemas do relacionamento e dizendo para si mesmo, se tão somente essa pessoa mudasse, se tão somente essa pessoa fosse diferente, nós não estaríamos tendo esses problemas. Mas você não consegue enxergar os seus problemas. Entenda, você precisa começar a mudança da sua vida amorosa com você. Sem isso, Cristiane, é em vão qualquer outro esforço que ela fizer para tentar ser feliz. E, Renato, eu estava pensando agora nas pessoas que não estão em um relacionamento, que já desistiram de estar em um relacionamento porque elas falam assim, bom, eu cansei. Não existe amor, as pessoas mudaram, sabe? Os homens não prestam, as mulheres não prestam, enfim. Você cansou, você não está em relacionamento nenhum porque você não acha nem que o amor exista mais. A questão, Renato, que às vezes as pessoas pensam que a solidão vai evitar que elas venham passar por qualquer tipo de situação ruim na vida amorosa. Só que você ainda continua quebrada. Você está quebrada. Só de você não confiar mais em ninguém, de você não querer mais nenhum relacionamento, já diz pra gente que você tem um problema sério dentro de você. É uma ferida. E enquanto você não resolver esse problema, você não vai conseguir tirar satisfação de todo esse trabalho que você tem, a sua carreira, as suas amizades, as baladas, a curtição, você não vai conseguir se satisfazer por isso, porque você tem um problema dentro de você. Então, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, entender que o problema não está com o amor, não é que o amor não existe, o problema não está com o casamento, não é que casamento é uma coisa ruim em si, como ideia, como instituição, o problema é que você foi ferida por pessoas que te trataram mal. E o teu coração hoje está ressabiado, o teu coração hoje está querendo se proteger, não quero mais passar por isso de novo. Excelente, esta é uma atitude correta. Você não querer mais.
passar pelo que você já passou é uma atitude absolutamente correta. O que não é correto é você não querer mais amor, é você não querer mais ter uma vida com alguém. Porque você pode, através de mudanças, você pode escolher bem, você pode mudar o seu relacionamento e desfrutar de uma vida amorosa boa, de fato. Isso é possível. E não é se escondendo atrás de traumas e de suspeitas, de medos que você vai ficar feliz, porque a solidão também machuca de uma outra forma. Veja, por exemplo, o caso da Gracilene. Veja só, a Gracilene não era uma pessoa inteira, não era uma pessoa que estava bem devido a traumas que ela sofreu na infância. Mesmo assim, ela se envolveu com uma pessoa, casou com essa pessoa. Veja o resultado desse casamento, veja o que ela teve de fazer para que hoje, através da nossa ajuda, através do tratamento que ela fez com as palestras que nós fazemos, como que ela se tornou uma pessoa totalmente diferente e preparada para o amor. Veja só. Passei 13 anos sendo dona de casa. Então, a minha vida era aquele homem, né? Eu não existia. Eu era extremamente ele. Era ele em mim. Não existia a Gracilene, existia ele. E quando terminou o meu relacionamento, eu me vi totalmente sem chão. Eu não sabia nem por onde começar. Eu perdi a guarda das minhas filhas. Foi a primeira coisa que ele fez, foi tomar elas de mim, porque eu não tinha como me manter. Eu não tinha como nem comprar 1 litro de leite para poder tomar, né? E foi assim que eu cheguei. Tentei o suicídio 3 vezes. Nas 3 vezes que eu tentei o suicídio, das últimas vezes que eu tentei, eu peguei uma paralisia, que eu fiquei 1 semana sem andar, sem falar, indo para médico, e médico nenhum conseguia descobrir o que eu tinha. Porque quando eu cheguei com um neurologista, ele falou que meu caso era para psicólogo. Depois o psicólogo disse, olha, o caso dela não é para psicólogo, é para psiquiatria. Ela tem que ir para o psiquiatra. Ela precisa se cuidar, essa moça. E eu comecei a tomar remédios fortíssimos de tarja preta, controlado. Vivia dormindo, quando acordava era aquele excesso de ansiedade, loucura. Eu tentava me matar de novo. E a minha mãe, naquele desespero comigo, não conseguia ver saída para mim. Quando você chegou aqui, você estava separada há quanto tempo? Eu já estava separada há 4 anos e meio. 4 anos. Sim. O que você veio buscar na terapia do amor? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu nunca deixei as coisas tomarem o rumo natural. Eu sempre coloquei as mãos antes de acontecer. Eu queria fazer acontecer. Então, o que eu fiz? Depois desse tempo, de um tempo separada já dele, eu conheci um rapaz, revi um rapaz, eu noivei, comecei a namorar e noivei. Aí eu simplesmente abandonei. Tudo que eu estava aprendendo aqui, eu simplesmente deixei de lado. Porque quando a gente vem e começa a acontecer as coisas, a gente pensa que já está curado. Esse é o primeiro erro que a gente comete. E quando eu cheguei, eu já voltei desse relacionamento, desse noivado terminado. Alianças compradas, vestido, buffet pré-encomendado, tudo por água abaixo. Ou seja, mais uma vez eu voltei quebrada. Quando eu vi que realmente eu precisava mudar os meus conceitos com relação ao que imaginava, porque a gente estuda, a gente acaba acreditando que a gente pode fazer sozinha as coisas, e não é assim. E aí, o que foi que eu fiz? Comecei a vir às palestras, absorver o que é ensinado aqui, de uma forma totalmente diferente. Porque antes eu não era praticante 100% do que era ensinado aqui. E eu posso dizer isso assim, porque como eu era uma pessoa muito ansiosa, eu dependia exclusivamente do que eu sentia. Essa é a palavra.
A gente depender do que a gente sente é muito perigoso para a vida da gente amorosa, porque a gente corre o risco de se arrebentar de novo, né? Então, eu aprendi a desenvolver o raciocínio e a agir com a razão. Essa situação da minha vida, do meu casamento, foi plantada em mim, porque com 16 anos de idade, eu fui vítima de um estupro. Então, foi plantado na minha cabeça naquela época que quando uma moça perdia a pureza, ela não tinha direito a uma família, ela não tinha direito a um relacionamento saudável, ela não tinha direito a nada. Isso foi plantado em mim. E nas comunidades relativamente de interior, assim, isso é muito forte. Então, eu imaginava, bom, já que ninguém vai me querer, então eu vou me jogar. Aí, quando eu conheci o meu ex-marido, para mim, ele foi o meu redentor. Por isso foi que eu depositei nele toda a minha felicidade. Eu achava que a minha felicidade dependia dele. E isso foi forte em 13 anos. Então, eu aprendi aqui que a gente não pode depender, a felicidade da gente não pode depender do outro. Porque se depender do outro, você vai fracassar do mesmo jeito, porque as pessoas são falhas. Eu tomei as rédeas da minha vida. Eu precisava me transformar numa outra mulher, porque aquela ia continuar me machucando. Então, o que foi que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz há 2 anos atrás, quando eu comecei a frequentar as palestras aqui, foi ler o livro da Cristiane. Aquele livro me transformou, porque foi naquele livro que eu, aprendendo a ler e a botar em prática, que aquele livro me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje, né? Forte, eu sou uma pessoa extremamente compreensiva. Antes eu não tinha paciência com as coisas, em ouvir o outro, em ver o lado do outro. Eu só queria ver o meu lado. Botando em prática o que a gente ouve aqui é primordial para a transformação da gente. E hoje você está em um relacionamento? Não estou em nenhum relacionamento. E como você está, mesmo não estando em um relacionamento? Como você está hoje? Quem é a Gracilene hoje? Eu costumo dizer que a Gracilene hoje é um ser humano totalmente diferente. Hoje eu não preciso de alguém para estar do meu lado, para eu sorrir, para eu sair, para eu me sinto bem comigo, eu fico bem quando eu acabo de um dia de trabalho, eu tenho um consultório de terapia ortomolecular estética. Hoje eu posso ajudar pessoas. Coisa que eu não conseguia nem me ajudar, hoje eu ajudo pessoas. Então, assim, eu costumo dizer assim, que o meu maior lazer é estar em casa com a minha filha e no meio das minhas coisas. Eu sinto felicidade de estar bem comigo mesma, me arrumar todos os dias, usar uma maquiagem, mudar o cabelo. Eu não preciso ter um motivo. Hoje eu sou uma mulher realmente transformada. A Gracilene está bem hoje porque ela buscou ajuda. E esta ajuda está disponível para você também. Se você se tornar uma pessoa inteira, se você ficar bem, esteja você solteiro ou em um relacionamento, você vai dar o primeiro passo para resolver o seu problema de vida amorosa. Toda quinta-feira nós fazemos esse trabalho gratuitamente para as pessoas. Esse primeiro passo você já pode começar essa semana, nesta quinta-feira, às 10 horas da manhã ou às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nós esperamos por você, a palestra é gratuita e aberta ao público, estacionamento amplo também gratuito e creche para os seus filhos. 10 horas da manhã nesta quinta-feira ou às 8 horas da noite. Se você nos assiste fora de São Paulo, nós temos localidades em todo o Brasil que você pode acessar agora pelo site terapiadoamor.tv ou ligar para o 011 3573 3535. Muitas pessoas que têm vindo a nós têm o sonho de se casar, como é o casal que você vai assistir agora que realizou o sonho de se casar através da ajuda das nossas palestras. Veja só. Like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight. Na minha casa, sim, foi tudo muito difícil, né? A minha infância
tudo muito assim conturbado, né? Eu não tive dentro da minha casa uma referência de casamento, uma referência de família. Eu sou o caçula de 5 irmãos, né? E até então estava tudo bem, tudo certo. Eu lembro que com uns 8 a 9 anos de idade a gente descobriu a traição do meu pai. Meu pai traía minha mãe. E aí começou uma série de problemas em casa. Eu comecei a ver a minha mãe sofrendo, chorando pelos cantos. Eu vi ela receber telefonemas e ficar assim, muito nervosa. Eu vi eles brigarem várias vezes, ele ameaçar sair de casa, ameaçar ir embora. Com os 12 anos de idade nós descobrimos a traição do meu pai, desde quando nós éramos muito jovens. Então assim, praticamente a nossa infância toda ele já traía ela, que ele sempre foi um pai muito ausente. Eu me acostumei só com o que eu vi, não com o que eu ouvia. Enfim, com o que eu conversava, não, eu me acostumei só com o que eu vi. Então aquilo para mim era a realidade de um casamento, aquilo para mim era a realidade de uma família. Eu não via algo assim que eu pudesse, uma luz, que eu pudesse falar assim, eu vou ter um casamento diferente, eu não via. Isso me trouxe também uma frustração, porque ele era a figura de homem que eu tinha, né? Ele era a figura de pai que eu tinha. E ver que ele fez isso, que tudo isso aconteceu, me trouxe também uma frustração mesmo. Por eu ser jovem e ter muitos amigos, né, na época da escola, eu sofri muita influência da parte deles, influências erradas. Muitas vezes assim, eles sabiam que eu passava dentro de casa, então assim, para esquecer todo o sofrimento, se envolve. E eu cheguei a me envolver com um sentimento assim que só me trouxe coisas muito ruins e muito sofrimento. E passei a gostar de um rapaz que não gostava de mim, não fui correspondida, isso fez muito mal para mim. E foi onde que eu vi que eu não queria aquilo para minha vida. Tudo isso foi criando dentro de mim um bloqueio para um relacionamento, porque eu não queria passar pela mesma situação e também não queria fazer a pessoa com a qual eu ia me relacionar passar por esse mesmo problema. Entendeu? Então tudo isso foi me bloqueando e aliado à minha timidez, ao quanto eu era tímido, tudo isso me travou para um relacionamento. E mesmo depois assim, de tanto sofrimento, né, de ter me envolvido com sentimentos que só me trouxeram dor, de gostar de pessoas assim, que não gostavam de mim, eu recebi o convite de um amigo a participar da palestra da Terapia do Amor. Uma das primeiras coisas que eu aprendi, logo quando eu comecei a participar das palestras, era que eu tinha que perseverar, que eu não poderia desistir na primeira dificuldade, que eu tinha que enfrentar todos os meus sentimentos, que eu ia vencer um a um, passo a passo, eu ia conseguir tirar toda essa bagagem ruim que eu trazia de dentro de mim e eu ia conseguir me fortalecer para quando eu conhecesse uma pessoa, para eu conseguir entrar num relacionamento de uma forma inteligente. Lá eu aprendi a curar todos os traumas do meu passado, a pôr um fim em todo o sofrimento que eu tinha vivido. Lá eu aprendi que eu precisava ser uma solteira inteligente. Tudo que eu precisava aprender, eu tive lá, essa direção. Que eu precisava parar de me envolver com os sentimentos, de ser guiada pelo meu coração, precisava ser guiada pela minha inteligência. Eu sempre gostei muito de música e depois de um tempo de ter aprendido a tocar violão, de ter feito aulas, eu comecei a participar de um projeto social onde envolvia uma banda. Eu comecei a participar da banda, eu conheci a pessoa que viria a ser no futuro a minha esposa. Quando eu comecei a observar ele, né, comecei a estar mais perto dele todos os dias, eu vi nele tudo que eu sempre quis. Uma seriedade, muito maduro em tudo que ele fazia. Isso me chamava muita atenção, é o que eu acho mais bonito nele até hoje. Essa maturidade, essa seriedade dele como homem em todos os sentidos da nossa vida, essa segurança que ele sempre me passou, desde quando conheci ele, comecei a me envolver com ele e após tê-lo conhecido melhor, né, durante um bom tempo, conversamos tudo direitinho e foi aonde que veio o pedido de namoro. Passamos a fazer a palestra da Terapia do Amor juntos, né, a aprender como que se deve dirigir um namoro, a conhecer um ao outro melhor. E com o passar do tempo, né, que a gente foi conversando e cada vez conhecendo melhor, a gente percebeu que era isso que a gente queria para a nossa vida, que realmente o casamento era o nosso foco, era o nosso objetivo. Não era simplesmente namorar por namorar, não era simplesmente ter alguém do lado, não, era construir uma vida juntos, era crescer juntos. Do mesmo jeito que ela me acrescentava muitas coisas, eu aprendi que eu conseguia acrescentar muitas coisas na vida dela. Então tudo isso fez a gente começar a se preparar para o casamento, a gente ficou noivo, a gente começou a se preparar financeiramente, começou a se preparar
em todas as outras áreas para a gente poder ter um casamento. Eu nunca tive aquele sonho de casamento, assim, aquela coisa muito exorbitante, não. O meu foco maior sempre foi me estruturar. Nada me valia de um casamento luxuoso, com muito gasto, se eu não tivesse a estrutura para manter o relacionamento depois. Eu aprendi isso na terapia do amor, né? E nós colocamos em prática, nós não deixamos de fazer terapia, ali foi a nossa manutenção do nosso noivado, aprendendo terapia do amor através da terapia do amor, palestra após palestra, e foi quando nós nos casamos. Eu sempre imaginei, por essa questão da música ter envolvido muito a gente, né? A gente se conheceu através da música, a gente começou a namorar por ter se envolvido numa banda, enfim. E eu sempre imaginei que eu queria fazer algo diferente para ela no dia do casamento. Ela nem sabia de nada, foi uma surpresa que eu fiz, né? Eu ensaiei durante muito tempo a marcha nupcial no violão e no dia da entrada eu estava lá tocando. Ela entrou junto com o pai dela e eu tocando a marcha para ela poder entrar. Foi maravilhoso para mim. Nós nos casamos na terapia do amor e hoje a gente consegue ver que foi muito importante toda a perseverança que a gente teve. Foi muito importante fazer cada palestra, foi muito importante aprender cada ensinamento, colocar cada uma delas em prática e a gente faz isso até hoje. Até hoje nós participamos da terapia do amor. Teve aquele momento, né, que dizem que é muito difícil da adaptação dos primeiros meses, dos primeiros momentos do casamento, depois da festa, depois daquela festa toda de enfrentar os problemas do dia a dia, mas tudo que a gente aprendeu na terapia do amor fez com que a gente passasse por isso de uma forma muito tranquila. Exatamente. Foi tudo muito calmo pra gente. Valeu muito a pena ter perseverado, ter se guardado um para o outro, valeu muito a pena ter aprendido tudo que nós aprendemos na terapia do amor e vamos levar isso pro resto da nossa vida. Nos nossos projetos futuros, na nossa vida, a terapia do amor sempre estará em primeiro lugar para nós. Da minha cama, sua cama, da minha vida, sua vida. Faz assim, amor. Vem hoje e amanhã, vem todo dia, faz. Do meu sorriso, teu sorriso, do meu abraço, seu abrigo. Faz meu coração contente. Vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre. Nesta quinta-feira, nós vamos dar uma dica para os solteiros, Cristiane, que querem realizar o sonho de encontrar um grande amor de suas vidas, mas não têm conseguido. Muitos solteiros dizem assim, não consigo encontrar ninguém. Nós vamos dar uma dica que vai ajudar muito você que tem se deixado levar por essa desculpa que muitos solteiros têm. Aliás, quantos solteiros tem no Brasil hoje, Renato? São mais solteiros do que casados, né? São 75 milhões da última vez. Quer dizer, não tem ninguém, né? Não é falta de solteiros. Todo mundo está casado, né? Então você vai receber uma dica preciosa no nosso curso para solteiros inteligentes, que acontece durante nossa palestra da Terapia do Amor, nesta quinta-feira. Vamos agora à dica de amor de hoje. E a dica de amor de hoje é: elimine a mentira da sua vida amorosa. Eliminar a mentira. Parece óbvio, mas muitas pessoas, pelo medo, às vezes, de ter uma briga com o parceiro, por esconder alguma coisa que acha que o parceiro não vai gostar, ela acaba contando uma mentirinha aqui ou ali. E isso, obviamente, destrói a confiança em qualquer relacionamento. Porque você quer evitar chatear outra pessoa, mas o que você consegue é a desconfiança, é ela pensar assim, será que agora essa pessoa vai falar a verdade? Será que você está falando a mentira agora? Quer dizer, você deixa a dúvida toda vez que você fala com essa pessoa. Se você costuma mentir, por exemplo, de onde você está, com quem você está, quando você falar a verdade, essa pessoa, o seu marido, sua esposa, vai achar que você está falando a mentira. E aí vai ser muito constrangedor, né, Renato? Então, o mais certo, o mais correto é você simplesmente falar a verdade. Por mais que doa, por mais que seja difícil. Olha, eu realmente estou aqui nesse lugar, mas pode deixar, não estou fazendo nada de errado. E a mentira é uma decisão que você faz de falar ou não falar. Se você decidir, você pode deixar de mentir.
Por mais que o seu passado tenha sido errado, a partir de agora, combine com você mesmo e com o seu parceiro que você só vai usar a verdade dentro do seu relacionamento. Pode ser dolorosa, mas é a melhor maneira de curar os problemas entre vocês. Não saiam daí, porque nós já voltamos para responder as suas perguntas. Se você quer enviá-la para o programa, envie através do site escoladoamorresponde.com. Já voltamos. Você certamente já ouviu falar sobre valor próprio, que para atrair alguém especial é preciso se valorizar primeiro. Mas a prática não é tão simples assim. Existem 5 sinais que apontam que uma pessoa não se valoriza. Tome nota. Correr atrás de alguém que lhe despreza. Centralizar todas as forças no parceiro e esquecer de si. Se submeter a situações constrangedoras com medo de perder a pessoa. Não cuidar da aparência e se sentir inferior aos outros. Se em uma rápida avaliação você se identificou com algum dos sinais, é porque você precisa descobrir o seu valor. Mas a questão é: como? No curso para os solteiros inteligentes, você vai aprender como se valorizar na prática e atrair a atenção de pessoas de grande valor. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 10 da manhã e às 20 horas, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você quiser enviar a sua pergunta aqui para o programa, você pode fazê-lo através do site escoladoamorresponde.com, onde você também pode encontrar o WhatsApp do programa. Vamos à primeira pergunta. Tenho 25 anos, 2 filhas, uma do meu primeiro casamento, de 7 anos, e uma agora de 6 meses do meu segundo casamento com esse rapaz, que ele tem 22 anos. O que está acontecendo é que ele está desempregado, já tem 1 ano, se não tiver mais. Quase todos os dias sento e converso com ele, que ele tem que arrumar serviço, porque temos 2 filhas. Toda vez que eu vou pedir para os meus pais alguma coisa, vamos supor uma fralda, alguma frutinha, a minha mãe fala: você já pediu pro seu marido? Já pediu pro seu marido comprar? Eu falo: mãe, você sabe que ele não está trabalhando, ele não tem dinheiro para comprar. Ela fica falando na minha cabeça, sabe, coisas que me incomodam. E eu queria que vocês me ajudassem nisso. Bom, a Ana Cláudia, aos 25 anos, já está no segundo casamento. É uma situação que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum. As pessoas estão tratando seus relacionamentos como algo descartável, né? 1 filho de cada marido, 2 casamentos aos 25 anos e o marido atual desempregado há mais que 1 ano. E a pessoa, normalmente, o que você fez, amiga do Rio de Janeiro, você casou, né, com uma pessoa que você não conheceu tão bem, já teve logo um filho com essa pessoa e agora você está reclamando de uma atitude dele, né? de um comportamento. Eu não sei se ele está desempregado porque ele não está realmente procurando, mas ele não acha, ou porque ele é mesmo acomodado, ele não leva muito a sério, já que ele tem 22 anos, provavelmente um rapazinho que pensa assim: deixa eu curtir aqui. Eu não estava preparado, né, para ser marido, para ser pai, e agora estou nessa situação. Então, a gente não sabe qual a situação dele, mas você não viu isso antes. Você levou ele para casa, teve um filho com ele, e agora, o que você vai fazer a respeito, né? Não é, claro, largando ele ou reclamando com a sua mãe. Sua mãe provavelmente também tem razão em falar: puxa, você não perguntou para o seu marido, né? A mãe, ela quer que a filha tenha um marido que venha prover também, né? Até mesmo porque são 2 crianças, né? É uma situação bem complicada. Mas você vê, o problema não é só a questão do rapaz ser desempregado. Como você falou, Renato,
Você, amiga, já está no segundo casamento, já está com o segundo filho, né? Você tem que começar a fazer as coisas certas, parar de ficar indo pelo seu coração. Então, amiga do Rio de Janeiro, você precisa resolver essa situação no seguinte: ok, o que eu posso fazer para fazer esse casamento funcionar? Meu marido é um rapazinho, eu casei com uma pessoa imatura, tá bom. Então, não tem como desfazer isso agora. O que eu vou fazer para contribuir para que ele venha amadurecer, né, Bianca? E ela tem que começar a pensar no que ela pode fazer para ajudar o marido, em vez de querer pensar assim, acho que eu vou descartar esse e achar um outro, começar tudo de novo. Uma forma bem eficiente, Cris e Renato, que eu acho que a mulher nessa situação pode fazer, que poucas conseguem fazer quando tem um marido mais acomodado, se é o caso dele. Geralmente a mulher, quando o homem é mais acomodado, ela começa a tomar frente e fazer realmente tudo. Ah, se ele não faz, eu tenho que ir lá fazer, como ela está fazendo. Ela vai na mãe, ela dá um jeitinho. Pare de dar jeitinho. Deixa ele começar a ver as consequências desse jeito dele descansado de ser. Claro que tem coisas relacionadas à criança que não dá para ela esperar muito, né? Mas assim, você tem que começar a ver ele, olha, cortar a luz. Não pague a luz, não dê um jeito. Olha, cortar a luz, o que você vai fazer a respeito? Então, geralmente, a mulher tem essa mania. Quando o marido é mais acomodado, ela vai passando na frente e isso não ajuda. Então, comece a deixar ele ver as consequências dessa forma dele de ser. Eu acho que é uma solução. E você tem o seu primeiro filho do primeiro casamento. Eu espero que você esteja recebendo apoio financeiro do seu ex-marido. E se não estiver, você tem que buscar os seus direitos, porque ele tem obrigações com esta criança ainda, que pode aliviar. Não vai resolver, mas vai aliviar pelo menos o peso aí de cuidar dos filhos. Então procure este apoio. Agora, com respeito aos seus pais, provavelmente quando seus pais falam assim, você já pediu para o teu marido, né? Provavelmente seus pais estão falando a partir de uma mágoa, a partir de um ressentimento, porque você provavelmente, pelo histórico que você contou, você não ouviu seus pais na sua adolescência. Você se envolveu, engravidou, você teve uma vida que hoje você está colhendo os frutos dessa desobediência. Seus pais estão cansados e é compreensível. Eu não estou dizendo que eles não devem ajudá-la, mas é compreensível. Você tem que entender agora que você tem que enfrentar as consequências dos seus atos. Então não fique com mágoa do seu pai, da sua mãe, não adianta você ficar brigando com eles, procure ser prática. O que eu posso fazer para ajudar o meu marido, o que eu posso fazer para aliviar essa situação? E principalmente, não entrar numa situação dessa novamente, ok? Se esse casamento acabar, se o teu marido sair fora, te abandonar, como o primeiro fez, então não vá casando com o terceiro marido sem primeiro se cuidar, aprender a escolher, aprender a construir as bases de um relacionamento, tá bom? E não é tendo filhos com alguém que você vai segurar essa pessoa, como o seu primeiro casamento mostrou. Vamos então agora a outra pergunta da amiga aqui de São Paulo. O meu marido, ele ultimamente está muito estranho comigo. Então eu perguntei para ele, porque será que você tem outra? E ele disse, se eu tivesse com um amante eu não estaria mais com você. Eu gostaria de saber o porquê será que ele respondeu assim para mim. Porque ele está tão frio assim comigo. Bom, não dá para saber por que seu marido respondeu isso. O que dá para perceber é que você não conhece o seu marido, que vocês não estão em bons termos de diálogo, de conversa, porque você pergunta uma coisa, ele responde de uma forma agressiva ou de uma forma fria. Quer dizer, o casamento, que há um problema no casamento, porque você está desconfiada que ele tem outra mulher. Ele responde a você de uma forma brusca, grotesca, que não passa nenhuma segurança para você. Então, existe um problema sim no casamento. Agora, se é outra, nós não sabemos. O que você precisa fazer é descobrir qual é a raiz, qual é o problema. Vocês já vêm de problemas mal resolvidos lá do passado? Vocês têm uma situação pendente que você ainda não resolveu? Ele reclama de você sobre alguma coisa? Você tem reclamações dele, mas você não pode resolver as reclamações dele. Por isso eu pergunto, você recebe reclamações sobre você, a seu respeito, da parte dele? Ele tem razão nessas reclamações? Então comece a consertar aquilo que você está errando dentro desse relacionamento. Para você poder até mesmo cobrar dele uma mudança também, depois de haver mudado da sua parte. As pessoas precisam entender isso.
Para ela ter moral para cobrar a mudança do parceiro, ela precisa também ter mudado naquilo que ela está errando. E às vezes as reclamações do parceiro são bobas, né? Por exemplo, você não cozinha mais, você não limpa a casa. Você pensa assim, poxa, isso é bobeira. Isso aí não está destruindo o nosso relacionamento. Isso aí não pode ser a razão por trás dessa frieza. Mas às vezes é. Porque o parceiro, ele entende aquela reclamação que ele tem sobre você, significa uma outra coisa, não é aquela bobeira que para você é. Porque senão ele não ia reclamar. Então, para você, às vezes, uma coisa é boba, mas para o seu parceiro, não. Por exemplo, quantas vezes você, mulher, reclama que você não tem atenção do seu marido, que ele não repara na sua roupa, no seu cabelo, ele não repara. Para o marido, provavelmente, isso é uma besteira, isso é bobeira, porque para ele não faz questão que repare na roupa dele, né, Bianca? Com certeza. Cris, agora uma coisa, geralmente, assim, o tempo que a gente trabalha, assim, vendo queixas de casais, tudo, quando o homem está tão seco e agressivo, assim, com a mulher, como no caso dele, geralmente é problema lá no quarto. Geralmente o homem, quando ele fica tão magoado, assim, na grande maioria ele está sendo rejeitado, ele está se sentindo rejeitado. Então, quando ela fala, ele já age dessa forma agressiva. Então, amiga, reveja a sua vida sexual com seu marido, como que tá? Né? Boa não tá, porque você já fala que está havendo um esfriamento. Por que esse esfriamento? É da sua parte, é da parte dele? Será que você não anda muito cansado ultimamente? Será que você está dando atenção ao seu marido na parte sexual como você deveria dar? Então, assim, geralmente quando eu vejo um homem muito assim ríspido com a mulher e ela fala assim, não sei por que ele está assim comigo, mas geralmente o problema começou já lá entre quatro paredes. Bom, então você, para recapitular, você tem que olhar as suas formas de agir, como o seu marido tem reclamado de você, consertar as suas formas de agir para que você tenha moral, você tenha até mesmo como cobrar do seu marido um posicionamento da parte dele. Mas saber fazer esse cobrar. Esse cobrar não é empurrar o seu marido pelo precipício. Ele já está mal e você chega com pedras atacando e cobrando, não é isso. É você cobrar com respeito, mas com firmeza. Não aceitar meias respostas, não aceitar que ele não resolva o assunto. Mas primeiro você tem que estar bem, tá bom? Nós temos ajudado casais a restaurar o relacionamento. Relacionamentos assim, que estão, parece, vivendo um impasse. E parece que não tem jeito, quando a outra pessoa já está seca, já está indiferente. Como mudar essa situação? Veja só a história da Bianca e do Rodrigo agora, onde no caso do Rodrigo acontecia aquilo que nós falamos na Dica de Amor de hoje. Muitas mentiras. Preste atenção como que eles se resolveram através de assistir às nossas palestras. Bianca tinha uma vida amorosa complicada. Eu nunca encontrava uma pessoa que eu achava que estava boa pra mim. Eu sempre idealizava um príncipe encantado. Aos 23 anos, ela conhece o atual esposo e em menos de 6 meses foram morar juntos. Foi tudo muito rápido, na verdade. A gente se conheceu e aí a gente já começou a namorar e aí a gente foi morar junto e aí começaram os problemas. Ele era muito agressivo nas palavras, nas atitudes, né? E aí cada vez mais eu fui ficando agressiva também. Sem saber como agir, Bianca tomava atitudes erradas. No início eu tentava sair de casa, falava que ia embora, aí pegava uma mala, colocava todas as minhas roupas em mala, em sacola e aí saía de casa. Aí ele voltava na casa da minha mãe, me buscava de novo e aí a gente voltava para casa, ficava mais 3 meses bons. E aí quando tinha briga de novo era a mesma coisa, sempre era uma palavra que me magoava, uma agressão que às vezes ficava no meu corpo. Em uma dessas brigas, ela recorreu ao auxílio da polícia. Ele tinha marcado de me buscar num lugar e aí ele tinha dado carona para uma pessoa e se atrasou. E aí eu liguei pra ele e comecei a xingar, reclamar, porque ele tava demorando. E aí eu já tava super irritada também, não lembro o que eu falei direito, eu xinguei ele, alguma coisa assim. E aí nisso ele me deu um soco no braço. Falei com a polícia, chamei a polícia. E foi um transtorno, assim, péssimo. Rodrigo cresceu em um lar onde o pai não respeitava o casamento.
Eu sempre tive um pai que fora de casa saía com outras mulheres, né? E desde criança eu ia em festas da empresa do meu pai e eu percebia que o meu pai tinha brincadeiras maliciosas com mulheres que trabalhavam com ele. No primeiro relacionamento, Rodrigo repetiu o exemplo do pai. É aquela sensação legal, né, do primeiro relacionamento, mas só que passado um tempo, foi uma época de escola onde eu comecei a dirigir, comprei meu primeiro carro, ia para a escola de carro, então comecei a conhecer meninas na escola e comecei a sair com outras meninas ao mesmo tempo que namorava. Comecei a namorar uma outra pessoa, foi um namoro mais duradouro, né? Foi por 8 anos e nesse intervalo também aí de relacionamento a gente terminou várias vezes. Do meu penúltimo relacionamento para o que eu estou agora casado, eu fiquei 3 anos solteiros. Então, assim, foi um período na minha vida que eu decidi o seguinte: eu só vou namorar uma pessoa se for uma pessoa que eu, tenha plena certeza que é a pessoa que eu amo e que é ela que eu quero do meu lado pro resto da vida. Mas o relacionamento com Bianca também foi cheio de problemas. Eu vinha de vários relacionamentos fazendo tudo errado e nesse eu estava procurando fazer tudo certo. Mas mesmo tentando fazer tudo certo, às vezes a gente acabava discutindo por alguns motivos, né, que não tinha motivo. Ou se tivesse um motivo, não era para aquela discussão ser tão grande igual havia sido. Geralmente era um empurrão, era um apertão no braço, né? Eu esmurrava móveis, quebrava a porta de guarda-roupa, porta do quarto, porque era uma fúria tão grande que eu tinha vontade de estourar tudo. Depois de tantas brigas, o casal resolveu conhecer as palestras. Uma que me chamou mais atenção foi que no nosso relacionamento a gente tem que agir com a razão e não com a emoção, né? Então hoje eu penso 2 vezes antes de falar alguma coisa. Por mais recente que seja, a paciência aumentou. Mudaram muitas coisas. As palestras, né, elas focam muito em a gente saber como agir nas dificuldades do dia a dia. Se resume, né, a viver um dia após o outro, usando os ensinamentos que a gente tem aprendido na palestra. É um relacionamento diferente, com certeza. Tem mais diálogo, tem mais carinho, tem mais paciência, tem mais compreensão. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa algum desses problemas? É possível vencê-los. Participe da Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 10h20, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro.
Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. O livro Casamento Blindado ele tem se tornado uma ferramenta de restauração de casamentos. Você provavelmente já ouviu falar, talvez você até tenha este livro aí na sua estante. Alguém te deu, te presenteou, você comprou, talvez você não leu todo. Mas muitas são as pessoas que têm, através do livro Casamento Blindado, dado o início da restauração do seu casamento. Então, vale a pena você investir nesta leitura, porque uma palavra que você ler aqui pode mudar totalmente a história do seu casamento e da sua vida amorosa, porque muitas pessoas que já foram casadas, já estiveram em um relacionamento a longo prazo e saíram porque não deu certo, depois de ler o livro, elas entenderam onde erraram e estão preparadas para não errar de novo. Então tem sido essa ferramenta, Cristiane, que as pessoas têm à disposição tão fácil, está tão perto às vezes dela a solução e ela não sabe. Eu até postei no meu blog ontem sobre isso, Renato, porque uma pessoa leu o livro e ela estava já divorciando o marido. Ela mudou, o marido não leu o livro, tá? O marido não leu o livro. Ela mudou, eles restauraram o casamento e hoje ele está lendo o livro. Quer dizer, a mudança dela já foi o suficiente para salvar o casamento. Porque às vezes você fica pensando assim, mas o meu marido não quer ler o livro. E você pensa que o casamento não vai funcionar se só um mudar. E eu digo para você, isso é um erro. É um erro que você está acreditando. Na verdade, pode mudar sim. Se você mudar primeiro, o seu marido vai mudar. A sua esposa vai mudar, mas se concentre na sua mudança. Não fique olhando se ele muda ou não, se ele vai ler o livro ou não. Faça a sua parte, você vai ver. Funciona. Então, o livro Casamento Blindado é o começo para você ingressar no amor inteligente. Digamos, é a cartilha que o estudante recebe quando entra na escola. É a cartilha do amor inteligente. Casamento Blindado você encontra nas livrarias ou você pode entrar no site casamentoblindado.com e ali você faz o pedido e recebe o livro na sua casa. Você pode inclusive encontrar o livro em forma de áudio e também em forma digital para tablet, se você quiser adquirir, tá bom? Casamento Blindado, o seu casamento à prova de coração partido. Nós vamos, nesta quinta-feira, falar especialmente, além dos casais, vamos falar especialmente com os solteiros, vamos dar uma dica para os solteiros. Por quê? Muitos solteiros têm o seguinte problema, eles pensam assim, eu não sei por que eu não consigo encontrar uma pessoa. Muitas pessoas ouvem de seus amigos e amigas, parentes, os seguintes comentários, nossa, você é tão bonita, por que você não consegue encontrar uma pessoa? Nossa, você é uma pessoa tão boa, por que você não dá sorte no amor? Coitado, coitada, a pessoa fica ouvindo os comentários dos amigos e aquilo vai mexendo na ferida dela, porque nem ela, na verdade, sabe responder o porquê. E aí ela fica, Renato, focando bastante na carreira, no trabalho, criando situações para ela não pensar na vida amorosa. Quer dizer, em vez de você estar fazendo alguma coisa para resolver esse problema, você está criando mais dificuldade, né? Porque você não quer pensar que você está sozinha, você não quer pensar na sua solidão, na sua solteirice, então você vai e arruma coisa para fazer o dia todo. Mas você sabe por quê, Cris? Porque muitas pessoas pensam assim, se eu não posso resolver isso, eu não consigo resolver isso, eu vou ignorar, eu vou deixar lá, não vou gastar minha energia com isso agora, eu vou fazer aquilo que eu posso fazer. Mas isso é um engano, porque ela pode sim resolver isso. Ela pode aprender como? Exato, não da forma como ela pensa, vou lá conseguir alguém. Não, você pode resolver sim, se resolvendo primeiro, se preparando para o que você tanto precisa. Né? E o fato é que você pode, por exemplo, nesta quinta-feira, desmarcar o que você tinha marcado, falado. Você talvez falou assim para sua amiga, olha, eu quero, vamos sair na quinta-feira à noite. Desmarca tudo o que você vai fazer quinta-feira e venha na palestra, porque vai ser muito mais útil, muito mais proveitoso para você. Nós vamos dar uma dica para os solteiros inteligentes. Veja só, por exemplo, o que aconteceu com o Victor e a Rita. Os dois
Eram solteiros quando chegaram nas nossas palestras, não se conheciam, mas através das dicas, eles conseguiram resolver seus problemas que trouxeram consigo e se conheceram. Preste atenção. Rita veio de uma infância conturbada. Eu venho de um relacionamento de pais separados e eu tive uma infância onde eu presenciei agressões físicas, verbais. Como não tinha uma base familiar, ela passou a se relacionar com vários homens. Eu tive vários relacionamentos, entre eles um casamento que durou apenas 3 anos. E esse casamento ele foi reflexo do que eu vivi na minha infância, foi um reflexo do que eu presenciei entre os meus pais, na verdade. Agressões físicas, verbais, discussões, brigas constantes, um relacionamento bem conturbado. No caso de Victor, ele colocava o amor em último plano. Eu não queria me relacionar com ninguém, coloquei outras coisas na minha vida como prioridade. O trabalho, os estudos. Por causa disso, o rapaz passou a ter diversos relacionamentos frustrados. Nesse momento eu já tinha o complexo de inferioridade por conta dos relacionamentos frustrados. Eu achava que o culpado era eu. Então muita coisa eu coloquei na minha cabeça, por isso eu não me sentia mais pronto, confortável para um próximo relacionamento. Foi quando eu comecei a frequentar as palestras. Rita foi pelo mesmo caminho. Devido a essas brigas constantes, esses desentendimentos, ele optou por sair de casa. Nesse momento eu vi que eu precisava de ajuda. E foi aqui, na terapia do amor, que ambos encontraram a ajuda que precisavam. Primeiro, eles se curaram interiormente, para depois... Eu encontrei ela por acaso no Facebook. Vi que tinha um amigo meu próximo que tinha ela como amigo no Face. Procurei conhecer um pouco dela através desse meu amigo, né? Adicionei ela, a gente começou a conversar. Nesse momento que a gente começou a conversar, a gente começou a participar das palestras juntos para se conhecer. A gente conversou durante 2 meses, né? Toda quinta participando da palestra juntos. E aí, depois desses 2 meses, a gente resolveu assumir um compromisso. E hoje a gente está namorando. O mais importante, a gente continua participando das palestras, porque é um aprendizado contínuo que a gente vê. Nós estamos juntos há 7 meses. A diferença desse relacionamento para os anteriores é a amizade, a parceria, o respeito. A gente aprendeu a sacrificar. Acho que o segredo de um casamento de sucesso é o sacrifício. Então, a gente aprendeu a sacrificar, a ceder um pelo outro. A gente concorda em discordar. Assim como a Cristiane e o Renato, a gente concorda em discordar. A gente discorda de coisas, mas a gente aprendeu a lidar com as diferenças um do outro, que é inevitável. E a gente tem certeza que o nosso relacionamento ele vai ser de sucesso, com certeza. Sérgio e Tamires eram infelizes no amor. Os problemas começaram a partir do momento que eu tinha uns 10, 11 anos, devido a criar um sentimento por uma pessoa e devido a muitos anos não ser correspondida. Quando eu tinha uns 12 anos, né, eu tive um envolvimento com um rapaz bem mais velho que eu. E assim, essa pessoa, ela só brincava com os meus sentimentos, quando estava comigo, né, prometia um mar de rosas, só que na realidade não era isso, né? Ele, pelas minhas costas, me traía. Os dois se envolveram em uma relação onde não eram correspondidos. Diante de todo o sofrimento, Sérgio e Tamires decidiram buscar ajuda na palestra da Terapia do Amor, com Renato e Cristiane Cardoso. Aprendi a conversar, aprendi a ser uma pessoa mais madura, uma pessoa que venha passar caráter, responsabilidade, comprometimento com outra pessoa. Passei a me valorizar, né? Eu descobri que a minha felicidade não dependia de eu estar com alguém e alguém me valorizar, né? Enfim, eu passei a dar valor para mim. Eu fui cuidando de mim primeiro, do coração, passo a passo. E aos 20 anos, 21 eu conheci, hoje futuramente
minha esposa. Foi então que os dois se conheceram. Só que aí isso foi surgindo de forma natural. E não era uma paixão, né? Era uma coisa que, tipo, eu vim em primeiro lugar. Antes de amar ele, eu comecei a me amar também. Aí a gente namorou, noivou, acredito, por 2 anos e meio, 3 anos. E nós nos casamos. A partir do momento que começamos a vir aqui, a nossa vida teve um diferencial. Aquela concepção que as pessoas têm aí fora de que o casamento é um peso, eu vi através do meu casamento que não é isso. Porque nós curtimos a nossa vida a 2 juntos, né? Bom, é tudo por hoje. Vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã com mais dicas e respostas às perguntas dos nossos alunos. Tchau, tchau. Até amanhã.